E se eu te dissesse que a moto mais esperada do ano não vem da Honda, nem da Yamaha, nem da Kawasaki, mas sim da Shinerei? Pois é, aquela mesma Shinerei que muita gente adora zoar, que já virou sinônimo de moto de camelô, agora chega com um anúncio que parece milagre, a tal da SRK 400, vendida como se fosse a salvação dos pobres mortais que sonham com uma moto média sem precisar vender o rim. A pergunta é inevitável. Estamos diante de um marketing genial ou de mais uma jogada ousada que promete mundos e fundos, mas entrega um motor que chora até para subir ladeira? A propaganda é bonita, vamos ser justos. Imagens bem produzidas, design que lembra motos consagradas, ficha técnica que no papel dá gosto de ler. Só que no fundo a sensação é a mesma de quando alguém tenta te vender carro usado dizendo que era de um senhor que só ia na missa de domingo. A Shinerei tenta se vender como premium acessível, mas a fama dela corre na frente. Moto barata, acabamento questionável e aquele pós-venda que muita gente compara com procurar agulha no palheiro. E ainda assim, olha só que ironia. Essa SRK 400 está sendo aguardada como se fosse a chegada do Messias das duas rodas. É engraçado pensar como a expectativa em cima dessa moto cresceu. Fóruns, grupos de WhatsApp e até canais especializados já estão debatendo se a SRK 400 vai ser o divisor de águas da Shinerei no Brasil ou apenas mais uma promessa que morre na primeira revisão. E o mais curioso é que essa expectativa não vem só dos fãs da marca, que existem sim, mesmo que ninguém admita em público. Ela também vem de gente que já pilota motos de marcas consagradas, mas que no fundo adora a ideia de ver o mercado tremer com uma chinesa ousada. Afinal, quem não gosta de uma treta? E aí entra a ironia que não dá para ignorar. A Shinerei é especialista em criar esse tipo de hype. A cada lançamento, a narrativa é sempre a mesma. Agora vai. Agora a marca vai mostrar que é possível entregar moto bonita, forte e barata sem deixar o consumidor na mão. Só que a sombra da desconfiança nunca sai do retrovisor. É aquele dilema eterno. Será que a SRK 400 é realmente o que promete? Ou vai ser só mais um brinquedo caro que quebra na hora errada? O curioso é que mesmo com toda essa fama duvidosa, a marca conseguiu plantar a semente da curiosidade. E você que está aqui, assistindo esse vídeo, provavelmente também já se perguntou, será que vale a pena arriscar? Será que a moto que custa bem menos que uma Kawasaki Z400 pode realmente entregar desempenho parecido? Ou será que quem comprar vai acabar virando cobaia testando na pele se essa aposta da Shinerei aguenta o tranco do dia a dia brasileiro? A SRK 400 chega com ares de revolução, mas também com um peso enorme nas costas. Provar que não é só mais uma moto bonitinha na foto e complicada na prática. E cá entre nós, isso é justamente o que torna essa história tão interessante. A mistura de dúvida, expectativa e sarcasmo que envolve esse lançamento é perfeita para gerar aquele debate acalorado. Será que estamos diante de uma virada histórica ou apenas de mais um golpe de marketing bem embalado? E se você já tem uma opinião sobre isso, não custa nada deixar nos comentários se você acredita que a Shinerei finalmente vai surpreender, ou se a SRK 400 é só fogo de palha. Porque acredite, sua opinião pode ser exatamente o combustível que falta nessa discussão. Agora, antes de a gente se aprofundar na ficha técnica e revelar o que essa moto realmente promete, no papel é hora de mergulhar um pouco mais nesse hype todo e entender por que a Shinerei conseguiu transformar um simples lançamento em um verdadeiro espetáculo de curiosidade e desconfiança. E olha que esse é justamente o ponto mais divertido de tudo. Cada um tem uma visão diferente sobre a Shinerei. E é isso que deixa a conversa ainda mais quente. Então já me diz aí nos comentários o que você pensa dessa história. Você vê a SRK 400 como uma chance real de virar o jogo ou acha que é só mais uma ilusão bem maquiada? Quando você comenta, além de jogar sua opinião na mesa, você ajuda a criar um debate que dá vida ao canal
e mostra para todo mundo que a comunidade das duas rodas sabe ser crítica e zoeira na medida certa. E já que a ideia aqui é continuar trazendo essas análises sinceras, sem filtro e sempre com aquela pitada de sarcasmo, deixa o like porque isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E claro, se inscreve aí no Só Bomba 299, porque se você curte ver o mercado sendo desmascarado com informação e zoeira, esse é o lugar certo. Cada inscrição fortalece o canal e abre espaço para a gente trazer ainda mais conteúdo afiado e provocador, sempre cutucando onde dói e mostrando o que as marcas não querem que você perceba. Agora, voltando à moto mais comentada do momento, chegou a hora de olhar além do hype e entrar nos detalhes técnicos que fazem muita gente acreditar que a SRK 400 pode ser a maior surpresa ou a maior decepção do ano. Agora que o hype já está no ar, vale a pena colocar a lupa no que realmente importa, a tal da ficha técnica da Shineray SRK 400. E aqui a coisa começa a ficar divertida, porque no papel ela parece uma moto que realmente poderia incomodar gigantes. Estamos falando de um motor bicilíndrico paralelo de 400 cc, capaz de entregar algo em torno de 41 cavalos de potência. Para quem está acostumado a ouvir que Shineray é só moto de rodinha, essa ficha técnica soa quase como uma revelação bombástica, quase uma transformação de imagem. Mas é aquela velha história. Papel aceita tudo, até promessa de político em época de eleição. O câmbio é de 6 marchas, o que já coloca a moto em um patamar que conversa diretamente com modelos mais sérios do mercado. Nada daquela vibe simplória de motos pequenas que você troca de marcha como quem troca de canal na TV velha. Aqui, a ideia é oferecer uma experiência de pilotagem mais refinada, pelo menos em teoria. O pacote ainda inclui freios a disco duplo na dianteira, acompanhados de ABS, algo que soa como música para quem já torceu o nariz quando ouviu a palavra Shineray, associada à palavra segurança. Peso? Cerca de 176 quilos, o que coloca a SRK 400 numa zona confortável, nem leve demais para parecer frágil, nem pesada demais para virar dor de cabeça. E aí vem o detalhe que pega muita gente de surpresa. O preço estimado. Estamos falando de um valor bem abaixo das japonesas que reinam na mesma categoria. É aqui que a discussão esquenta, porque todo mundo adora um custo-benefício quando olha a vitrine, mas ninguém gosta de virar cobaia quando descobre que o barato pode sair caro. Afinal, pagar menos por uma moto que promete a mesma sensação de uma Kawasaki Z400 é quase irresistível. Só que, convenhamos, é tipo ir ao restaurante e pedir a versão genérica do prato mais caro. De longe parece igual, mas quando chega na mesa, você descobre que o tempero não é bem o mesmo. A comparação com a Z400 é inevitável. Elas compartilham um segmento parecido, têm números que até soam próximos, mas a diferença de pedigree é gritante. A Kawasaki tem anos de estrada, experiência de pista, confiabilidade comprovada. Já a Shineray aparece com uma proposta ousada, quase desafiando o mercado a acreditar que agora vai. É como se fosse aquela pessoa que promete mudar de vida toda segunda-feira, mas a gente sempre fica na dúvida se dessa vez é para valer ou se é só mais uma fase. E não dá para negar que, olhando friamente para os números, a SRK 400 realmente impressiona. A potência de 41 CV é suficiente para encarar estradas com dignidade. O câmbio de 6 marchas dá mais fôlego em velocidade de cruzeiro. E os freios ABS transmitem a sensação de que a marca está levando a segurança a sério. Mas o impacto real disso só aparece no asfalto, no dia a dia, quando a moto precisa mostrar mais do que números bonitos numa ficha técnica bem diagramada. Porque, no fim, é na prática que se descobre se ela entrega a jornada que promete ou se fica presa nas promessas de marketing. E essa é a grande questão. A ficha técnica assusta ou empolga? Para alguns, é quase um milagre ver uma Shineray com essas especificações. Para outros,
É só mais uma jogada de marketing que vai gerar polêmica até o primeiro dono começar a contar os bastidores do pós-venda. A mentalidade de quem olha para essa moto já parte de uma mistura estranha de esperança e desconfiança, quase como se todos estivessem preparados para a verdade oculta aparecer a qualquer momento. Então, me conta nos comentários. Qual palavra vem à sua cabeça quando você pensa na ficha técnica da SRK 400? Escreve aí, empolga ou assusta, só para a gente ver de que lado dessa discussão você está. Enquanto isso, vamos mergulhar ainda mais fundo no impacto que essa moto pode ter e nas comparações que deixam claro por que tanta gente está de olho nesse lançamento. E quando a gente fala em Shine Ray, não dá para fingir que o passado não existe. É como tentar esconder foto antiga de Orkut. Todo mundo já viu, todo mundo lembra. E fingir que não aconteceu só piora. A marca chegou ao Brasil carregando a promessa de motos acessíveis para quem queria entrar no mundo das duas rodas sem precisar estourar o limite do cartão. Até aí, nada de errado. O problema é que, junto com o preço baixo, veio a fama de acabamento duvidoso, durabilidade que mais parecia contagem regressiva e um pós-venda que, em muitos casos, deixava o dono na mão, literalmente parado na oficina sem peça para substituir. E quando essa fama se espalha, meu amigo, não adianta o marketing dizer que mudou. A mentalidade do público já fica travada na ideia de que comprar uma Shine Ray é brincar de roleta russa. O estigma é tão forte que virou até piada interna entre motociclistas. Quantas vezes você já ouviu aquela máxima de que moto Shine Ray é igual primo pobre, todo mundo tem, mas ninguém admite? Essa frase virou quase um bordão, repetido em encontros, fóruns e até em grupos de WhatsApp. É claro que sempre existe aquele dono que jura de pé junto que a moto nunca deu problema, mas, curiosamente, esses relatos soam sempre como histórias de pescador. O que prevalece é a lembrança de motos que deixaram a desejar, que quebraram no meio do caminho, ou que simplesmente não entregaram a confiança que qualquer piloto espera ao girar a chave e encarar o asfalto. Agora, colocar a SRK 400 nesse contexto é um desafio. Porque, de um lado, você tem uma moto que no papel parece pronta para mudar essa narrativa. Do outro, você tem anos de desconfiança acumulada, quase como uma herança que a marca não consegue se livrar. É como se cada moto nova fosse obrigada a carregar nos ombros todos os erros do passado. E quando você olha para concorrentes como a Kawasaki Z400, a Honda CB500 ou a Yamaha MT-03, a comparação fica ainda mais cruel. Essas motos não são apenas produtos, elas são símbolos de tradição, confiabilidade e performance. Elas carregam uma história de vitórias, de testes em pista, de consumidores satisfeitos. A SRK 400, em contrapartida, carrega o peso de provar que não é só mais uma aventura exótica vinda de catálogo chinês. Imagine a cena. De um lado, você tem a Z400, com pedigree de pista, motor afiado e uma marca que todo mundo reconhece como referência. Do outro, surge a SRK 400, tentando ocupar o mesmo espaço, mas com um pedigree que mais lembra Feira da Madrugada. É uma comparação injusta? Talvez. Mas é exatamente essa a batalha mental que acontece na cabeça de qualquer pessoa que cogita investir o próprio dinheiro em uma Shine Ray. O preço baixo pode até convencer no impulso, mas a dúvida fica latejando. Será que a transformação prometida é real? Ou estamos diante de mais um caso de marketing brilhante e execução desastrosa? O mais curioso é observar como o impacto dessa discussão vai além da moto em si. Ele toca diretamente na confiança do consumidor, nas decisões que as pessoas tomam quando pensam em investir em algo que deve acompanhá-las por anos. A verdade oculta aqui é que muita gente não tem coragem de assumir o risco, porque já viu os bastidores de quem comprou uma Shine Ray no passado e acabou enfrentando dores de cabeça que nenhum preço baixo compensa. É aquela velha história.
Não adianta pagar menos se, no final da jornada, o custo emocional e o tempo perdido pesam muito mais. Mas, ainda assim, existe uma legião de curiosos, quase como pioneiros prontos para serem os primeiros a testar se essa nova fase da marca é real ou não. São esses que enxergam a SRK 400 como uma oportunidade de transformação, de apostar no diferente e desafiar o senso comum. Para alguns, isso soa como coragem, para outros, como imprudência. Mas é justamente nessa linha tênue que mora a polêmica que torna essa moto tão comentada. E já que estamos falando de confiança, me diz aí nos comentários. Quando você pensa em Shine Ray, a primeira palavra que vem à mente é confiança ou risco. Quero ver de que lado dessa discussão você se encaixa, porque a partir daqui vamos aprofundar ainda mais essa análise e revelar os detalhes que podem definir o futuro da SRK 400. Agora chegamos ao ponto que realmente deixa qualquer piloto de plantão coçando a cabeça. Vale a pena se tornar o cobaia oficial da SRK 400? A pergunta não é exagero nem provocação gratuita. É a verdade crua que todo mundo sente quando pensa em colocar o próprio dinheiro e, principalmente, a própria pele nessa aposta da Shineray. Porque, convenhamos, uma moto que promete tanto, com preço agressivo, design chamativo e ficha técnica que finalmente dá orgulho de olhar, desperta aquele impulso irresistível de testar, experimentar, ser pioneiro. Mas, por outro lado, existe todo um histórico que não dá para ignorar. A marca ainda carrega uma sombra de desconfiança, o pós-venda é um território quase mítico, e a durabilidade a longo prazo permanece como uma incógnita, pronta para gerar dor de cabeça para quem se arriscar sem cautela. É essa dualidade que cria a atenção. Você olha para os números e o design, sente o impacto da novidade. Imagina a transformação que seria pilotar uma moto desse nível sem pagar o preço de uma japonesa consagrada, e logo depois lembra das histórias de bastidores de quem já investiu em Shineray antes. A mentalidade de risco se ativa instantaneamente. Cada decisão parece equilibrar a adrenalina do potencial ganho com a ansiedade do possível desastre. E essa é a beleza e o perigo de motos polêmicas como a SRK 400. Elas não oferecem apenas transporte, oferecem experiências, narrativas, desafios e, se tudo der errado, histórias épicas para contar. O design, por exemplo, consegue chamar atenção mesmo em meio a concorrentes de respeito. Linhas agressivas, faróis que lembram modelos importados, cores que saltam aos olhos, tudo isso contribui para aquele efeito imediato de impacto. E quando você cruza com alguém na rua, a primeira reação é de curiosidade, quase de respeito. Mas por trás do charme, a pergunta permanece: será que essa estética vem acompanhada de substância ou é só fachada para fisgar olhares? A ficha técnica honesta até ajuda a dar credibilidade. Motor bicilíndrico de 400 ccc, potência consistente, câmbio de 6 marchas, freios ABS de série. Parece que a Shineray finalmente está falando a linguagem que o piloto experiente entende. No entanto, o risco persiste. A confiança na marca ainda não é sólida, e cada quilômetro percorrido pode revelar uma verdade oculta. A assistência técnica, a facilidade de encontrar peças, o comportamento da moto sob uso intenso. Tudo isso entra na equação de quem decide assumir o volante. É a típica situação em que a adrenalina e a cautela se encontram, desafiando a mentalidade do piloto. Alguns veem nisso a oportunidade de inovar, de participar de uma espécie de jornada experimental, de ser pioneiro em algo que pode virar referência. Outros enxergam apenas o risco elevado de acabar sendo parte de estatística de motos que não cumpriram a promessa. E é justamente essa tensão que transforma cada decisão em uma mini-aventura. Quem optar por comprar a SRK 400 entra em um território ambíguo entre pioneiro e cobaia. Pode ser que a moto surpreenda, que a experiência seja transformadora, que cada curva e aceleração se torne um relato memorável para contar aos amigos no churrasco.
Ou pode ser que cada quilômetro percorrido revele pequenas falhas, ajustes constantes e uma luta diária para manter a máquina funcionando, gerando histórias igualmente memoráveis, mas com um tom diferente, de sobrevivência e aprendizado no mundo real do motociclismo. E é esse dilema que dá sabor à discussão. Preço agressivo, design chamativo e ficha técnica honesta versus confiança duvidosa, durabilidade incerta e pós-venda que deixa margem para surpresas. A decisão não é apenas sobre comprar uma moto, mas sobre assumir uma postura diante da incerteza, medir coragem, avaliar riscos e experimentar na própria pele se a SRK 400 é capaz de entregar o que promete. A jornada aqui não é só sobre performance, é sobre tomar decisões, encarar a verdade oculta e sentir o impacto de cada escolha que se faz ao colocar as mãos no guidão. E antes de mergulharmos ainda mais fundo em como essa moto se comporta na prática e no confronto direto com concorrentes consagrados, me diz aí nos comentários. Se você tivesse que definir em uma palavra a experiência de pilotar uma SRK 400, seria pioneiro ou cobaia? Quero ver a opinião de cada um, porque é exatamente nesse contraste que mora toda a provocação dessa moto. E se você chegou até aqui, já percebeu que essa história da SRK 400 não é nada óbvia, né? É debate, é curiosidade, é aquela mistura de adrenalina com dúvida que só quem realmente gosta de motos consegue entender. Então, antes de seguir adiante, deixa um comentário se você compraria fácil essa 400 da Shineray ou não quer ser cobaia de marca chinesa. Adoro ver quem acompanha cada detalhe dessa zoeira com informação e análise real. É como se a gente estivesse conversando, frente a frente sobre cada detalhe dessa moto polêmica. E se você curtiu essa viagem pelo mundo da SRK 400, dá aquele like no vídeo, porque ele não é só um número, é a forma de mostrar que a gente valoriza esse tipo de conteúdo que mistura informação, sarcasmo e verdades ocultas do mercado. E para continuar essa jornada, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá, que lá a gente vai destrinchar ainda mais comparações, bastidores e surpresas que ninguém te conta sobre essas motos que geram tanto impacto. Ah, e claro, se ainda não faz parte da comunidade, se inscreve no Só Bomba 299. Aqui a gente vai além do óbvio, mostrando detalhes que outros canais fingem que não existem, sempre com aquela pitada de sarcasmo e zoeira que deixa tudo mais divertido. Bora seguir nessa jornada juntos e descobrir até onde a SRK 400 realmente chega.